5 minutos de física, falando de ciência em 5 minutinhos. E aí, povo, bom ou não? Bem-vindas e bem-vindos aos 5 minutos de física. Eu sou o Léo Souza e no episódio de hoje vamos dar uma olhada no que é esse tal método científico e por que ele é a base da ciência. Como sempre, o tempo aqui é meio curto, então em 5 minutos a gente vai dar apenas uma introdução. Se você se interessar, a busca pelo conhecimento nunca acaba. Então, bora lá! Prepare-se para entender como os cientistas trabalham para entender o mundo ao nosso redor. Você já se perguntou como que os cientistas descobrem as coisas? Ou como sabemos o que sabemos sobre o universo, a matéria e até a mente humana? Até onde entendemos, a resposta está no método científico, ou nos métodos científicos, no plural mesmo, que pode basicamente ser visto como uma abordagem que pode até parecer simples, mas é fundamental para garantir que as descobertas sejam verdadeiras e confiáveis. O método científico é basicamente uma série de etapas que ajudam a organizar a maneira como investigamos e testamos nossas ideias. Então vamos ver essas etapas de uma forma um tanto quanto prática. Tudo começa com uma observação. Por exemplo, você observa algo curioso, tipo, por que as folhas são verdes? Ou por que um gato sempre derruba o copo da mesa? A observação é o primeiro passo para levantar uma questão. A partir dessa observação, você começa a se perguntar, o que será que está acontecendo aqui? É quando você começa a gerar uma hipótese, isso é, como se fosse um palpite mais educado. No caso do gato, sua pergunta poderia ser, será que os gatos têm um gosto por derrubar coisas ou eles estão só tentando chamar a atenção? A hipótese é uma explicação provisória, algo que você acha que pode ser a resposta, mas ainda não tem certeza. A hipótese deve ser testável, ou seja, você deve ser capaz de fazer experimentos ou observações ou simulações para ver se ela é verdadeira ou falsa. E isso é essencial, gente. No nosso caso, poderia ser algo como os gatos derrubam objetos porque gostam de ver a reação das pessoas. Agora você tem que colocar sua hipótese à prova. Com o gato, você poderia tentar diversas situações, como deixar objetos em diferentes lugares e observar o comportamento dele. O experimento ou a observação devem ser controlados, ou seja, você precisa garantir que só uma variável seja testada de cada vez. No caso do gato, seria testar se ele derruba o copo mais vezes quando você está distraído, por exemplo. Depois de observar, testar e registrar os resultados, é hora de ver o que os dados estão dizendo. Se os dados mostram que o gato derruba o copo toda vez que está ocupado, a hipótese parece estar confirmando. Agora você pode concluir, com base nas evidências, se sua hipótese estava certa ou não. Se a hipótese estava errada, tudo bem também, não tem problema. Parte da ciência é aprender com os erros. Se estava certa, ótimo, você provavelmente descobriu algo novo e interessante. E o mais legal, a ciência nunca para. Mesmo após concluir uma pesquisa, é importante que grupos de cientistas repitam os resultados para confirmar a treta toda. E isso é o que garante que as descobertas sejam confiáveis e não apenas coincidências. Para isso, os resultados devem ser publicados e analisados por vários grupos. Esse ciclo todo pode ser repetido quantas vezes for necessário. Aliás, a ciência está sempre se renovando e se aperfeiçoando, então o método científico é um processo contínuo. Tem uma frase que eu gosto muito. A ciência não quer estar certa, mas o menos errada possível. E essa frase é bem bacana, dê uma pensada nela que vocês vão ver o tanto que ela é bacana. E a parte mais importante, a ciência não é só para cientistas, ela está presente em tudo. Ela está no seu celular, no remédio que você toma, na comida que você come. Tudo isso é resultado de muitos anos de pesquisa científica, utilizando basicamente o método que acabei de descrever. Então, da próxima vez que você se perguntar como algo funciona, lembre-se, cientistas provavelmente passaram por esses mesmos passos e trabalharam muito para chegar a uma resposta. E se você tiver uma ideia, quem sabe você mesmo não pode se tornar um cientista e seguir uma metodologia científica. Se você gostou desse episódio, compartilhe com aquele amigo seu que adora ficar fazendo pergunta e não aceita a resposta fácil. E como sempre, se você tiver dúvidas ou quiser sugerir um tema, pode enviar um e-mail para 5minutosdefísica@gmail.com. 5 é o número 5, não é a palavra 5 não. E lembre-se, na ciência a resposta nunca é definitiva, mas a busca pela verdade nunca termina. Um forte abraço